Quando me dei conta, eu cantava a Amazônia. Era um rio de beleza navegando em minha voz. Como é que é o nome completo mesmo? Carlos Nilson Batista Chaves. Eu sempre brinco que Nilson Chaves, né, artista de música amazônica e tal, e o Carlos Batista é um cantor mexicano de bolero. Mas já cantou bolero? Não, tô brincando. É só um personagem Mas que eu pretendo usá-lo futuramente. Se o personagem fosse escolher um bolero, que bolero seria que iria fazer bem para esse personagem, para o Carlos Batista? Seria um boleros mexicanos, aquela coisa bem, né, bem arrastada mesmo. Chorosa. Bem chorosa, entendeu? Nilson Provavelmente Chaves. até botaria um bigodão, sabe? Aquele bigodão com chapéu. Preto, aquele bigode preto caindo assim. Isso. Eu não sei se vocês lembram de um artista que teve muito sucesso no Brasil, que era mexicano, que era o Bienvenido Granda. Sim, antigo, né? Fez sucesso. Bienvenido Granda. Nós tivemos aí na década de 70, né, vários artistas do mundo inteiro que fizeram sucesso aqui, né? 70, 80 e vice-versa, né? Esses artistas, inclusive, foram assim uma referência para mim na época, né? Quer dizer, talvez um pouquinho antes, 64, 65, eu ouvia muito essa turma aí toda. Nilson, já se vão quantos anos na música você? Olha, eu sempre brinco dizendo que o artista, em qualquer área, ele começa, se apaixona pela arte, né? Teatro, dança, música, etc. E ele tem um período que eu chamo de teimosia. Qual é aquele período? Aquele período que se realmente você vai ser ou não um artista, né? Então, quer dizer, eu comecei com 15 anos, 16 anos de idade, 14, já estava tocando um pouco de violão. E me decidi realmente, objetivamente, em fazer música com 15, 16 anos. Hoje você está com que idade? 64. Nossa, já tem muito tempo aí. Tem de estrada, praticamente, né? 50 anos, praticamente 49 Tu és de anos. Belém, Pará. Sou de Belém, sou da cidade, sou urbano, né? Mas tenho tive muita relação com o caboclo da Amazônia. Eu viajei muito para o interior de barco, 2 dias, 3 dias, conversando com o pescador. Eu fui para o Rio, morar no Rio com 17 anos. Você saiu de casa assim, não? Pai e mãe estão indo embora ou não? Colocou a sacola nas costas? Sentei na cozinha com os dois, com 15, 16 anos. Meu pai e minha mãe eram pessoas bem simples. E acho que essa atitude foi assim uma coisa meio surpreendente para eles, de eu sentar na mesa, chamá-los, olha, a minha paixão é música, eu vou tentar música, estou indo para o Rio. Eu me lembro bem que minha mãe falou assim, meu filho, só posso desejar muita sorte para você e ficar torcendo por aqui. Saindo do Rio de Água Doce e chegando no Rio de Água Salgada, como foi que esse mar te recebeu? Essa cidade que era a menina dos olhos de ouro, saindo de uma era de capital e se tornando uma cidade totalmente cosmopolita, como é o Rio de Janeiro, né? Recebendo todo mundo. Como foi que você se sentiu lá, logo os primeiros anos? Olha,
A minha ida para o Rio, que foi em 1968, ela tem um significado além da paixão pela música. Quer dizer, Belém a gente não tinha escola de música, então eu precisava me aprimorar musicalmente, tecnicamente falando. E eu tinha muito incentivo do maestro Valdemar Henrique e de um outro grande músico de Belém, já falecido, que foi o Guilherme Coutinho, dizendo: você tem que ir para o Rio, você não pode ficar aqui. E eu fui acompanhado de 2 cartas de recomendação do maestro Valdemar Henrique. Essas 2 cartas foram assim pontos chaves na minha vida de lá. Uma era para o Sebastião Tapajós, que já era um grande nome, e outro para o maestro Guerra Peixe, que era o professor do Chico, do Caetano, do Tom Gilberto, um professor de música, é um puta músico, um grande músico. Para resumir, o maestro Guerra Peixe me deu 6 meses de aula teoria musical, de graça, porque era amigo do Valdemar Henrique. E o Sebastião me apresentou o mundo, me apresentou os grandes nomes da música daquela época. E naquele momento, em 74, eu disse: é aqui que é a minha história. Qual foi a música que te lançou para o sucesso nacional? Sucesso nacional já foi 84, 85, né? Já foi 89, na verdade, mais preciso, porque eu tive... eu nunca tive, eu não sei se eu tenho um sucesso nacional, eu tenho sucessos localizados. Citar exemplos, aqui em Manaus, por exemplo, Coração Sonhador é uma música que todo mundo quer que eu cante. Olha, mas você, né? Todas as tuas músicas que você canta aqui, todo mundo adora, Nilson. Sim. Nilson Chaves é um dos cantores paraenses mais conceituados no mercado internacional. 2 discos foram lançados na Europa. Fez uma série de shows na Alemanha e na França. Você esteve à frente de uma administração, de um governo também, fazendo parte de uma parte da cultura. Você esteve tanto na figura de músico como na figura de gestor. Hoje a gente passa por um país conturbado, né? E esse país, eu até me arrepio, porque um país tão difícil e de tanta pluralidade e oportunidades, e a gente não tem livre acesso. Hoje você vê a cultura, como você vê a cultura hoje caminhando nesse país a largos passos ou pequenos passos, como sempre foi, Nilson? Eu vou sempre agradecer o convite do governador do estado, Simão Jatene, que é um músico, que é um amigo meu de 40, 45 anos, que me convidou para aquela empreitada dos primeiros 4 anos dele, depois eu pedi para sair. E vou sempre agradecer porque ele me deu a oportunidade de constatar, infelizmente, que a cultura brasileira precisa muito de uma atitude muito mais ampla do que só o estado do Pará, do que só o estado do do que só a Amazônia. Eu acho que o Brasil todo tem um problema seríssimo na questão de respeitar a cultura brasileira. Eu comentei há poucos dias, há uns 2 meses atrás, com o próprio governador Simão, que eu dizia para ele assim: cara, o ser humano, o dia que o ser humano não ter nada de cultura para ver, para assistir, para relaxar, ele pira. Não existe. Ou seja, a cultura tem uma importância fundamental dentro da alma, dentro do ser humano. E a gente percebe que ela é tratada como se fosse um joguinho. Olha, vou te dar uma ajudinha aqui, vou te dar outra ajudinha ali, tem um dinheirinho aqui. Pires na mão, né? Sabe? E sem ter... O próprio político, se um dia ele se vê numa situação de que não existe mais cultura no mundo, ele vai perceber que ele vai morrer, ele vai pirar, não tem como, entendeu? Qualquer pessoa que está mal, que está cansado, mas vai, assiste um filme, assiste uma peça, vai ouvir uma música, lê um livro, vai a um futebol, vai a um basquete. Quer dizer, toda a nossa válvula de alimentar a alma vai para a cultura, não vai para outro lugar. É o nosso descanso, o nosso refrigério, descanso, né? É a nossa recuperação emocional, entendeu? Quer dizer, e a gente não dá importância para isso. A maioria dos projetos culturais executados no Brasil ainda possuem um aporte financeiro oriundo das secretarias de cultura dos estados e municípios. Os contemplados em editais pelas secretarias e o Fundo Nacional de Cultura para a Região Norte
Esbarram há anos na concepção, feitura, execução, além de burocracias nas prestações de contas dos projetos apresentados. E o Grammy, hein? Como é que surge essa história de você ir para lá? Teve capa do Manaus Macaco também, do álbum, né? Sim. Um dos álbuns. Tem a história com o pessoal da Sandy também, tem uma turma boa aí, né? Parcerias grandes com você, né? Verdade. O Grammy surgiu por uma, digamos assim, por uma casualidade, no momento em que eles estavam escolhendo as músicas para concorrer ao Grammy. Eles já tinham escolhido os 3 indicados da Raiz Brasileira e o meu disco não tinha nem sido ouvido. Quando um produtor brasileiro, que é o Carlão, que me conhecia, pediu para que eles ouvissem o meu disco. E aí eles, na hora que começaram a ouvir o disco, eles imediatamente tiraram e me colocaram, ainda queriam me colocar como para disputar a melhor música, com Tempo e Destino. Só que o Carlão preferiu dizer para eles que não podia, porque era uma regravação e a regravação não poderia ser indicada. Né? Claro, claro. E foi assim que eu entrei. E aí, isso já o Carlão me contando a história. Eles foram almoçar, todos os jurados, todos, ouvindo meu disco durante o almoço todinho. O presidente da academia na época era um espanhol, Carlos Henrique, ficou meu amigo. De vez em quando ele manda uns e-mails para mim: você precisa mandar mais música para o Grammy, mais disco, você tem que estar mais aqui no Grammy e tal. Eu acabo não mandando. Talvez por uma displicência minha, uma falha minha, mas... Acho que tem que mandar. Eu pretendo agora enfatizar mais essa questão da importância Ficou da mais música, fácil para né? você depois dessa indicação no mercado internacional? Ou você acha que isso não? Acho que não. Acho que foi uma coisa importantíssima. Como vaidade ou não? Somente como músico mesmo, como pessoa que artista, trilha? Eu acho que sim, um reconhecimento como artista. Eu acho que foi a coisa mais importante. Além da indicação ao Grammy Latino, Nilson Chaves tornou-se destaque em muitos festivais de músicas no Brasil. A gente é feito do pó das estrelas. Por isso viver é um jeito de brilhar. Dizem que morrer é voltar a sê-las. E que é um jeito de ressuscitar. Lindo isso. Ele faz uma viagem linda, ele diz: assim do espaço veremos a terra, nossa mãe terra, a que nos criou. E a nossa carne será feita dela. E também nos verá quem aqui ficou. Você tem alguma religião? Não. Você tem alguma crença? Tenho, eu acredito em Deus. Você tem até fé? Me provarem o contrário. Tenho fé em relação a isso. Mas não tenho um sentimento panfletário em relação a isso, que é o que eu chamo. Entendeu? Por que o branco? Não, foi casual. Eu adoro branco. Você se sente bem com ele? Gosto do branco, mas eu hoje gosto de tudo que tenha cor, que me, sabe? Por exemplo, Gosta de gente? Sim, claro. De bicho? Muito, adoro. Gosta do programa? Sim, lógico. Eu tenho fome da de música, tudo, né? da música. Nilson, tudo de muito positivo, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, frente, trás, reverso, inverso, tudo. Obrigado, não pare, não com pare, certeza. não pare. Obrigada, não tem mais tá? jeito, mas acho que não dá para voltar mais atrás. Um abraço nos teus. E volte outras vezes aqui que vier, a gente sempre vai ficar no teu encalço, que a gente Fico adora. feliz de estar aqui com o projeto da Sinara, nesse disco dela aqui, cantando com ela. Então, dá um abraço. Queridão, também. E a você que acompanha o programa, não somente aqui na televisão, mas nas redes sociais, pode assistir Fome de Tudo, nosso canal oficial, no YouTube, e a gente espera por você a qualquer momento, tá? Super beijo, na paz. Tchau, tchau.